Fala aí, pessoal, Melk aqui. E hoje, né, tô de volta trazendo para vocês Garota à Beira-Mar do Inyo Asano, né? O Inyo Asano, né, criador de Boa Noite Pum Pum e várias outras obras legais. Garota à Beira-Mar é um mangá no estilo Boa Noite Pum Pum. Eu comprei recente, né, essa versão aqui, traduzida, portuguesa pela JBC, que tem uma capa cartão, vem com esse marca-páginas, bonito, bonitinho, tem uma arte legal aqui, ó. Arte de um lado e o nome do outro lado, com o seguido JBC. É uma arte sensacional, a capa bonita, um brilhinho aqui, a aba, a orelha bonita. E se você abrir aqui, ele forma essa arte legal de um lado e do outro também. Então, quem é o Inyo Asano, né? Inyo Asano é o nome por trás de Boa Noite Pum Pum, né? Um best-seller famoso pra caramba, que eu li, não li tudo. Eu não tenho versão física, né? Li de forma não convencional. Garota Beira-Mar, ele tem meio que uma faminha de soft porn, mais ou menos assim, né? Que eu acho que não é. E tem muita cena, mais 18. Mas muita mesmo. Como eu já tinha falado, né? Aqui no Brasil ele foi publicado pela JBC, eu acho que no ano de 2025. E é um mangá que retrata a adolescência de uma forma meio pessimista e realista, né? Realista e pessimista. É aquelas obras que trazem um recorte da realidade, né? Que é conhecida mesmo como, qual o nome Slow of Life, né? Slow of Life, alguma coisa assim, esqueci o nome. Ela acaba trazendo aqui esse recorte da adolescência de uma forma sensível e problemática, mas realista e necessária. Frustrações amorosas, abusos e entre outras coisas desse tipo. Ao longo da narrativa, vamos ver os personagens lidando com solidão, abandono, abuso e uma busca incessante por entender o que eles estão sentindo, né? Que, dando um spoiler aqui, eu acho que eles quase não conseguem. Tudo num tom melancólico e reflexivo. Então, vamos ver como essa história acontece, né? Fica aqui um aviso de spoiler, porque eu vou fazer um review contando a história completa. Então, se você não quer ver o spoiler dessa obra, se você quer ir ter surpresas, pula o vídeo, vai lá, compra a obra, lê e depois volta aqui e assiste o vídeo. Também vou parar durante o review, né, contando a história, para tecer alguns comentários que nos ajudem a entender um pouquinho melhor o que está acontecendo entre os personagens e o que está acontecendo na história, né? Usando como base Sartre, Bauman e Freud, vamos tentar entender a relação desses personagens. E sem mais enrolação, bora para a história. Sato é um dos dois protagonistas, né? É a protagonista Sato. A história começa com ela fazendo uma proposta para o Isobe, né? Ela quer ter uma relação com ele. Ela pergunta para ele se ele gosta dela, que aconteceu de ele se declarar para ela no primário, e a história começa, sem dar muito contexto agora, né, do que aconteceu antes, começa com ela fazendo uma proposta para o Isobe, que é o segundo protagonista, de um relacionamento em que eles podem ter, no qual esse relacionamento será exclusivamente carnal, né, sem afeto. Não será um namoro convencional, seria uma proposta só deles, direto. Só isso. E o começo da história, né, se dá na consumação dessa proposta que a Sato fez pro Isobe. Eles, em uma fuga da realidade, né, eu acredito, eles se afundam nesse relacionamento exclusivamente carnal, né? No caso da Sato, ela usa isso como uma fuga que agora é contextualizada, né, com ela sofreu um tipo de abuso. Ela gostava de um garoto e ela cria uma ideia na mente de como seria esse garoto, e aí quando ela vai lá, fica com esse garoto, ele não é o que ela espera, né? E comete ali um abuso daquele tipo que você está imaginando com ela. Ela fica terrivelmente chateada com isso, e aí ocorre que ela, a partir disso, vai até o Isobe e faz essa proposta para ele, né? É uma fuga meio estranha, né? Porque ela não queria, ela foi abusada daquele tipo que você está imaginando, e ela vai para esse tipo de... Ela vai diretamente para uma relação desse tipo. E os dois, nesse começo da história, gastam todo o seu tempo, todos os dias, na escola,
em casa o tempo todo fazendo isso, né? Nesse tipo de relacionamento que não é nem um pouco saudável para os dois. No caso do Isobe, ele gosta dela. E ele constantemente pergunta para ela se aquela relação pode evoluir para uma coisa mais amorosa. Ele pede, tipo, beijo para ela, né? Ele pergunta se ela pode beijar ele. E ela se mantém firme, né? Ela não quer um relacionamento amoroso. Ela não quer que aquilo evolua para algo amoroso. Ela quer que seja exclusivamente carnal. E aqui é assim, é aqui que entra aquela ideia, né, que esse mangá é um soft porn. Porque tem mais da metade do começo da história. Na verdade, a história completa são várias cenas disso. O tempo todo, né? E é tudo explícito pra caraca, né? É meio problemático se você pensar. Só que, na minha visão, não é desnecessário. Não é jogar. Eu vi algumas críticas que falou que essa ideia, que essas cenas estão jogadas, né, no mangá, assim, aparentemente só pra chamar um público, né, que pode entender aquilo de uma forma, tipo, doentia, sei lá. E realmente, nessa forma, ele pode se tornar meio problemático. Só que é uma obra que busca explorar, na minha opinião, né, busca explorar o vazio dessas relações e a constância, e o tempo todo tendo aquele relacionamento vazio, aquela coisa sem sentido. Então, encher o mangá de cenas desse tipo, que não necessariamente estão levando para nenhum lugar, e mesmo assim levando, né, acaba realmente fazendo sentido com a obra, porque ela está casando estritamente, milimetricamente colocada lá para causar esse tipo de... Pô, por que está acontecendo isso agora? Acabei de ver uma cena disso, de novo isso. Eu acho que foi extremamente necessário para enriquecer essa obra, no meu ver. Mas tem gente que se incomoda com esse tipo de cena, e esse mangá é praticamente só isso. Só que é bem trabalhado, o desenho é feito, e você acaba se sentindo um pouco incomodado. Mas eu acho que esse incômodo é proposital e faz sentido com a história. A história dá uma mudada quando a Sato, numa dessas idas da casa do Isobe para fazer o que eles faziam constantemente, né? Ela vê a foto de uma garota no PC do Isobe. E de uma forma que eu não consigo entender direito, mas dá pra entender mais ou menos, ela se sente um pouco enciumada, né? Ela tem um tipo de ciúme e pergunta pra ele por que ele tem aquela foto. Ele fala lá que é uma foto de uma menina que ele tirou, ele fala que é uma menina bonita, que é avantajada e tal, e que ele acha legal. Ela fica meio estranha e o Isobe vai dormir, né? Ela continua lá mexendo no PC do Isobe. Aqui vale lembrar, né, que a Sato, ela se recusa a ter um relacionamento amoroso com o Isobe, embora o Isobe dê chance constantemente de ela fazer isso, né? Ele quer namorar com ela, ele gosta dela de verdade. Zygmunt Bauman, no seu livro O Amor Líquido, ele explica que muitos dos relacionamentos de hoje são formados pela fragilidade e marcados pelo medo do compromisso. E embora eles tenham combinado algo diferente, essa relação do Sato e da Isobe, né, explicita de forma essa afirmação do Bauman, fugindo, né, de algo, buscando abrigo um no outro, porém entrando por uma porta que não é convencional nos relacionamentos, né? É uma forma que certamente não vai dar certo, e acaba, né, com os dois se afundando apenas na solidão dos dois, né? Como na dupla solidão deles. A Sato, por algum motivo, acaba apagando a foto da garota que ela achou no computador do Isobe. No dia seguinte, que o Isobe vê, né, que apagaram a foto da garota no PC dele, o Isobe sente que a Sato está invadindo um espaço que era só dele. Porém, a minha interpretação é que ele está o tempo todo dando chance dela entrar na vida dele da forma certa. Só que ela vem e invade e faz uma coisa que meio que é ruim, né? Ela invade o espaço dele e apaga uma foto dele, uma foto daquilo. É uma invasão ruim, porque ele queria que ela participasse da vida dele. Se, obviamente, acredito que se os dois fossem namorados, ele nunca teria aquela foto daquela menina no PC. Uma situação complicada. E acaba que o Isobe fica meio chateado, né? E se afasta da Sato. Aí a Sato fica sozinha, né? E vai se tornando um pouco triste. E nesse contexto começa a trama do irmão do Isobe, né? Que eu acho que ela é uma trama assim que ela faz sentido com a história. Ela vai levar a história a algum lugar, mas eu não achei que
Eu achei legal. Essa trama ficou meio desconectada, mas faz sentido com a história. No caso, o irmão do Isobe, que tem uma família meio desestruturada, o irmão dele cometeu, depois de sofrer bullying, né, por um pessoal lá da escola. Essa autofinalização dele não foi retratada pela mídia. Eu acho que tem alguma coisa assim na história. Não foi retratada, foi quando ele se afogou no lago. Mas ele sabe que foi por causa disso, né? O Isobe sabe, entre aspas, né? Porque a gente também não sabe, não é revelado depois se foi realmente isso que aconteceu. E agora vem o comentário do Sartre, né? Sartre diz que somos livres para escolher o que a gente quiser, só que também somos responsáveis pelas complicações causadas pelas nossas escolhas. Sato e Isobe tomam decisões para fugir da dor, mas acabam sofrendo as consequências disso, porque a forma que eles tentaram fugir dessa dor, as decisões que eles tomaram para tentar fugir dessa dor, acabam colocando eles em um relacionamento meio tóxico e que não tirou eles da solidão, só fez eles ficarem juntos em uma solidão dupla, né? Como se isso for possível, né? Mas acontece aqui na história e é uma forma de você entender como duas pessoas podem estar juntas sozinhas. E nesse afastamento do Isobe, a Sato vai sentindo falta, né? Sentindo falta. Ela não consegue entender se ela sente falta só da relação carnal que eles tinham ou se ela sente alguma coisa pelo Isobe, né? Ela fica meio confusa nessa parte da história sobre isso. E a gente também, né? A gente não consegue entender se ela gosta dele, se ela tá sentindo falta, se ela quer ele, se ela gosta dele, né? Mas é aquele relacionamento tóxico, é como se fosse uma dependência. Não é emocional, acho que a dependência é só da relação carnal que eles estavam tendo. O Isobe, nesse tempo também, ele vai se afundando mais na solidão dele, né? Vai alimentando lá o blog lá, que faz parte da trama do irmão dele. Ele vai se afundando numa depressão bizarra. E em um desses momentos, né, que está progredindo a história, a Sato não aguenta e vai lá na casa do Isobe. E nesse momento acontece uma das cenas dessas que eu venho falando aqui, mais intensas da obra inteira, né? Tem direito a várias coisas, né? Tipo, aquela chuva amarela lá, o sketch e muitas mais outras coisas. Esse dia foi muito intenso para os dois. A Sato acaba dormindo lá, né? Na casa do Isobe. E no dia seguinte ela vai embora. Nesse momento, né, o Isobe, ele também tá, como ele tá nessa depressão, ele fica falando que ele vai ficar entendido que ele tá falando que ele vai se autofinalizar. A Sato, mesmo ela entendo um pouco, sentindo um pouquinho falta dele, e agora vindo e ele se juntando lá, né, de forma intensa, é uma coisa muito, muito estranha que está acontecendo entre eles dois. Ela se mostra apática e ela fala que não se importa se ele sumir. Ela só não quer ouvir ele falando isso. Só que ela ainda quer que ele esteja lá, falando com ela. Só que ela não quer que ele fale isso, mas ele não se importa. Ela não se importa se ele não estiver lá mais no outro dia. O Sato faz mais uma vez, né, aquela pergunta. Pergunta se eles podem, se aquilo que eles têm pode evoluir para um relacionamento. Se ela pode dar um beijo nele. E ela fala que não tem chance disso. No dia seguinte ela vai embora. Ela espera uma mensagem dele, né, no celular dela. E a mensagem não chega. Passa um tempo. O Isobe lá, concretizando a trama do irmão dele que sofreu bullying. O Isobe vai e agride as pessoas que ele acha que foram culpadas pela autofinalização do irmão dele. E a história prossegue, né? A Sato, enquanto isso, ela na mente dela, ela acha que enquanto o Sato, ele faz isso e se afasta por vários dias da escola. Ela, nesse momento, ela acha que ele se autofinalizou e fica meio triste. Só que num dia, ela tá andando perto lá do mar, onde ela tá sempre na história, né? Ela tá sempre voltando para esse mar. É uma cidade pequena, né? É litorânea, mas é uma cidade pequena ali. E eles estão sempre ao lado daquele mar grande. Ela acha o Isobe e ela fica terrivelmente desapontada do Isobe estar vivo. E ela fala isso pra ele, né? Ela fala que ele lá ficou triste porque ele tá vivo. Ela se sentiu mal porque ela ficou triste antes, achando que ele tinha se autofinalizado, e agora ela vê ele vivo. Então ela sente como se todo aquele emocional que ela estava sentindo fosse
inútil, né? Que ela tivesse sido feito de besta, acredito. E o Isobe fala, não, eu fui só fazer algumas coisas, tava só espairando a mente, né? Ele não fala exatamente para as palavras, mas é mais ou menos isso. Tava só cuidando de algumas coisas e me afastei um dia da escola, mas eu voltei, eu tô aqui. Aí nesse momento ele tá indo embora e aí a Sato percebe que ela gosta dele e que ela quer ele. E pela primeira vez a Sato dessa vez faz a proposta pra ele, né? Ela quer ele, ela quer ficar com ele. Ao ver ele indo embora e ver que ela tá perdendo ele, ela quer ficar com ele. E aí ela pergunta se ele quer beijar ele. Ele vem pra perto dela, ele tá triste, ele quase se inclina, mas ele não quer mais passar pelo aquilo. É um amadurecimento forçado e não tão completo do Isobe, né? Ele decide não ficar com ela. Ele fala, tudo bem, eu não quero, dessa vez eu não quero. Ele sai chorando, né? Mostrando que ele está fazendo aquilo por um bem maior. Então eu acredito que sim, é um amadurecimento do Isobe. Enquanto a Sato fica lá, chorando horrores. Aí ela grita e chora, né? Sobre aquele mar, que é gigante na frente dela, e que ela está sempre voltando para aquele mar. A história progride, né? Passa um tempo. O Isobe é questionado por alguns policiais, né? Sobre o dia que ele estava fazendo no dia lá, né? Que ele cometeu a agressão lá com os garotos. Provavelmente ele foi para algum tipo de informatório, fez alguma coisa assim. Porque os policiais foram perguntar e ele falou que vai explicar tudo o que aconteceu. E corta a cena do Isobe. E passa um tempo e mostra a Sato tendo um novo relacionamento. E nesse relacionamento ela ainda se mostra meio... ela não conseguiu crescer o suficiente, eu acho. Ela ainda tá meio confusa, algumas coisas ali, mas ela tá se esforçando para que aquele relacionamento seja melhor. E isso é concretizado para mim quando ela meio que nega um beijo do novo namorado que ela tem, que é um cara que lembra o Isobe, né? E tem uma relação com as músicas que ela ouvia do Isobe, tem uma coisa assim. Acaba que ele pode ser uma forma de preencher o vazio que o Isobe deixou na vida dela. Mas ela tá se esforçando, né? Ela tá se esforçando para aquilo, por uma coisa maior. E ela beija ele e pede desculpa pela apatia que ela teve durante o dia com ele. E ele se retrata. E a história vai progredir um pouco mais, quando a Sato se encontra com um amigo, né? Ela que tem uma história própria também. Só que eu não contei aqui, você pode ler o mangá. Faz e não faz muito. Não tem muita importância na história. O Kashima conversa com ela na frente da praia, de novo, né? O lugar onde ela sempre volta, na frente do mar. E ele fala várias coisas sobre a vida, o que poderia ser, e o que ele queria que fosse quando ele era mais novo, e o que a vida é agora, e que ele não está pronto e que ninguém está pronto, mas a gente não pode deixar esse sentimento de achar que as coisas não vão dar certo só porque a gente não está pronto, né? Porque a vida é um eterno improviso, né? A gente vai seguindo de acordo com as consequências. A gente tenta ao máximo planejar, mas o mundo ele não está dentro do nosso planejamento, né? A gente pode se planejar para reagir às adversidades das coisas. E ele fala isso. E a Sato finalmente fala para ele que ela também tá assim, né? Ela fala isso. E ela fala que tá seguindo com o relacionamento dela e que ela agora achou algo maior que ela. Que ela tá seguindo porque tem algo maior do que o ego dela, né? É uma dissolução do ego da Sato, que é o que fez ela tomar todas aquelas decisões e afetar negativamente a vida do Isobe e a vida dela, né? Durante todo aquele tempo, todo aquele recorte da realidade que eles estavam vivendo e que essa história trouxe pra gente. A Sato diz que ela encontrou algo maior que ela, que é o mar. E essa dissolução do ego, como eu acabei de dizer, para mim, acaba explicitando também o amadurecimento da Sato, né? Que é deixar o eu para lá, porque a gente tem que entender que as coisas não são sempre só sobre a gente. E essa é a história de Garota à Beira-Mar, do Inuyasha. As minhas considerações finais aqui é uma obra muito legal, muito boa. Pra mim, ela é mais confortável de ler do que Boa Noite Pum Pum. Boa Noite Pum Pum é grande, é incomodativo, mas é muito bom também. Só que esse daqui é uma obra pequena, é mais um recorte, é mais intimista, e eu gostei muito. Em relação às cenas, né, que eu falei, eu reforço de novo que eu não acho que é inútil, que faz muito sentido com a história, e é isso aí. Compre Garota Beira-Mar, leia, que vale muito a pena. Ó, eu nem consigo mostrar muitas cenas aqui, porque qualquer página que eu abrir
pode ser uma página. Deixa eu escolher uma aqui legal, uma bonita. O desenho do Inuyasha aqui, né, é aquilo, o fotorrealismo que ele sempre faz. E esses personagens é meio mangá, meio realista. Muito bonito. Olha essas cenas. Que bonito. Isso aí, compre. O preço dele tá mais ou menos. Eu comprei, mais ou menos entre 60 a 80 reais. Você consegue achar aí novo. E também tem usados, né? Você pode comprar também. É uma obra legal. Vale a pena comprar, vale a pena colecionar. A edição JBC tá bonita. E é isso aí. É isso aí. Isso aí foi o que eu achei de Garota à Beira-Mar. E o meu comentário ter sido a partir do review dessa obra. Sem mais, valeu!